palavra é sua. Meu nome é Francine Leal, eu sou advogada em São José do Rio Preto, já há 8 anos, e eu atuo na área empresarial, na área civil, e atuo agora também com startups e direito digital. Sou sócia no escritório Artibali Faria, e já tô atuando já com o direito de startups. É recente, mas também já tem algum tempo, né? A considerar aqui o período de maturidade na nossa cidade. Eu também sou sócia numa startup que chama Talkstars. Foi o meu marido que teve a ideia, e eu vou contar assim rapidinho para vocês, mais ou menos como é que foi a minha trajetória, para vocês entenderem como que eu cheguei nesse universo de startups. Meu marido teve uma ideia, ele já estava querendo empreender, eu queria sair do emprego dele, e a gente fica naquela zona de conforto, né? Não tinha nada que pudesse dar esse start, assim, e vou empreender agora. E aí aconteceu que ele foi dispensado do emprego, foi o melhor pé na bunda que ele poderia ter tomado, né? Aí, o que aconteceu? Ele tinha a ideia, ele percebeu uma dor no mercado, percebeu que ele tinha uma possibilidade de surgir um negócio, e ficou trabalhando essa ideia. E aí ele estava desanimado porque não tinha equipe, precisava ter mais gente, e muita dificuldade, porque é um universo de muitas adversidades. E eu falei assim para ele: não, Endo, eu vou te ajudar, vamos lá, vamos nós dois, vamos pegar essa ideia, vamos validar, né? Porque aqui no universo de startups a gente utiliza vários termos que são bem peculiares mesmo da área de startups. E aí eu falei: vamos trabalhar nas validações, vamos validar essa ideia, vamos validar a solução, e a gente vai conseguir aqui alguma coisa, né? Pelo sim ou pelo não, e a gente vai tocar esse negócio. E aí a empresa começou com nós dois, e nós estamos trabalhando ali, e hoje a empresa já tem 6 sócios. Com o passar do tempo, a gente foi agregando, outras pessoas compraram também a ideia e estão trabalhando com a gente até hoje. Né? Então, o meu contato com startups veio da necessidade mesmo, da prática. E sem contar também que antes eu participei de um Startup Weekend. É um evento que foi realizado no Senac, aqui de Rio Preto, no ano de 2017. Isso, foi o primeiro ano que eu participei, deu uma noção gigantesca do que era startup, foi um evento maravilhoso que assim, abriu minha mente, expandiu meus horizontes nesse evento. E aí, então, assim, já tinha uma noção do que era startup. E aí a gente foi trabalhando a ideia, né? Depois a gente decidiu tocar a empresa e a gente está trabalhando até hoje. E aí, não sei se vocês têm noção do que é startup, mas eu vou pincelar aqui bem rapidinho para vocês, né, do que se trata. O que é? Startup é uma solução, é uma ideia inovadora no mercado que resolve um problema de várias pessoas, de um grupo de pessoas, e de forma escalável e de uma forma assim, que com poucos recursos você consegue resolver o problema de muitas pessoas. É diferente de uma consultoria, que quanto mais você vende suas horas, você ganha proporcionalmente às suas horas, né? A startup não, ela tem uma base tecnológica, e aí com essa base tecnológica, ela consegue replicar aquele modelo de negócio e atende várias pessoas ou mais com um pouco aumento de recursos. Então, eu aumento só um pouquinho dos meus recursos e eu consigo atender de forma exponencial, consigo resolver um problema de muitas pessoas e, com isso, aumenta os ganhos, né? Porque ele ganha, assim, no volume. Um exemplo de startup que a gente pode utilizar são a fintech, o Nubank, por exemplo. O Nubank é uma startup voltada para a área de finanças. Ele começou resolvendo a dor de um grande número de pessoas, né? Era um problema. A gente
pagava altas taxas de anuidade, um serviço ruim, ineficiente, tendo que ir diversas vezes ao banco. Aí o Nubank sacou isso e conseguiu trazer isso de uma forma muito mais acessível, e o sucesso do Nubank é notório. Assim como também, por exemplo, o iFood, né? Ele revolucionou a forma de delivery, de entregar comida, né? Nunca a gente teve tanta facilidade assim para pedir uma comida por um aplicativo, né? Então, assim, com poucas modificações, ele consegue atender um grande número de pessoas, né? E com isso potencializa os seus ganhos. Então, startup, ela é isso. Aí, para vocês entenderem também no contexto de São José do Rio Preto, aqui a gente é um mercado que era pouco explorado, principalmente na área jurídica. Poucas pessoas falavam, era pouco fomentado, as próprias escolas, pouco se falavam sobre o assunto, né? As escolas de tecnologia, FATEC, ETEC, não era um assunto que era muito comentado. Mas aí começou no mandato do Edinho, não nesse atual, no anterior. Ele trouxe o Parque Tecnológico aqui para Rio Preto. E o Parque Tecnológico é que ficam as startups na fase de ideação, que já estão começando a desenvolver os negócios, né? E eles ficam incubados dentro do Parque Tecnológico da cidade. Só que ele não chegou a ser inaugurado. Aí ele ficou por 8 anos no mandato do Valdomiro, sem nenhuma... Só estava o prédio lá, mas não tinha nenhuma atividade. E aí depois, na reeleição do Edinho novamente, que ele foi reeleito, que o parque foi inaugurado. E aí foi aí que a startup, né, minha startup, foi incubada também uma das primeiras empresas a serem incubadas lá no Parque Tecnológico aqui de Rio Preto. Então, assim, era um mercado que era pouco discutido, pouco tratado, não se falava sobre esse assunto. Tanto que, quando eu fui... Na verdade, eu tive que entrar nessa área e aprender essa área na dor mesmo, porque eu não tinha nenhuma referência, poucas pessoas falavam desse assunto, quase ninguém falava desse assunto na área jurídica. Sim, pelo menos aqui em Rio Preto, eu não conhecia ninguém que atuava nessa área, isso em 2017. E eu falei, preciso aprender, preciso me virar, preciso dar um jeito de resolver, porque a gente já começou a ter demandas na startup que eu precisava fazer, porque eu era responsável pelo jurídico, né? Tinha outras funções, mas o jurídico era a minha responsabilidade. E eu precisava saber como fazer, né? E eu não tinha essa noção. E a única coisa que eu podia fazer era me recorrer à internet e aos livros, né? E também não tinha muita doutrina, não. E os meus companheiros foram esses 2 livros aqui, ó. Esse daqui do Eric Nibo, Direito das Startups, muito bom, foi meu companheiro, assim, master. E esse daqui também, Startup e Inovação, Direito no Empreendedorismo. Também foi me deu, assim, muita luz, porque a gente utiliza esses termos diferentes, tinham contratos com nomes diferentes que a gente não estava acostumado, não se aplica nas empresas tradicionais. E aí eu tive que aprender. Por exemplo, o contrato de vesting. Eu não tinha a mínima noção do que era isso, mas eu tive que aprender, tive que fazer e fiz na prática, né, mesmo. E aí hoje, em 2020, a gente já tem bastante gente falando sobre o assunto. Se você jogar hoje no Instagram, muita gente já fala, já se denomina especialista em startups. Então, assim, hoje já está um pouco mais fácil, né? Já está mais difundida essa área do direito, né? Digamos assim. Então, essa que é a nossa relação e o nosso cenário aqui em São José do Rio Preto sobre o direito de startups.
E aí, o que consiste, né, advogar para startups? No que a gente, ou em que áreas que a gente atua, né? Então, assim, quando a gente vai atuar, vai advogar para uma startup, a gente precisa ter em mente que é uma empresa. Ela é uma empresa, ela vai ter as necessidades de uma empresa, todas as necessidades. Aí do direito societário, direito tributário, trabalhista, mas ela tem algumas peculiaridades, a começar pelos termos, que o advogado precisa conversar, interagir com o empresário de startup, o empreendedor, e você vai precisar se familiarizar com os termos que são utilizados. Então, é muito importante que o advogado ele participe de eventos, que ele esteja antenado mesmo nesse universo de startups, para que ele consiga estabelecer um diálogo e consiga atender de fato a necessidade do empreendedor. Aí, tudo que consiste, né, uma empresa. Então, todas as áreas empresariais e as áreas também de regulamentações. Por quê? Como startups, elas têm um viés inovador, ela vai ter práticas que não são comuns no universo geral, né? No universo que a gente está acostumado. Não é uma empresa tradicional. Então, ela vem de uma forma disruptiva, com uma ação disruptiva. E às vezes não tem uma regulamentação específica, ela acaba esbarrando em outras legislações, e às vezes há um problema de interpretação da lei, do que é proibido, do que é permitido, né? Então, assim, precisa fazer uma análise dessa regulamentação, muito importante para o desenvolvimento do negócio, em todas as áreas societária, tributária, trabalhista, enfim, tudo, né? E aí, dadas as peculiaridades. Aí o advogado, ele precisa também ter um conhecimento bacana em propriedade intelectual. Além do registro de marcas, ele tem que atuar na área de registro de softwares, da proteção de patentes, porque é a base, é a proteção do negócio daquela startup, né? Ela é uma empresa que ela está iniciando e ela precisa de alguma forma se proteger, né, no mercado, porque ela tem essa base tecnológica e aí às vezes precisa se resguardar com registro de software, né, fazer uma patente. E aí também é muito interessante que o advogado tenha uma bagagem, ele tem que ter uma expertise bem generalista, a grosso modo, né? E ter um conhecimento na área de startups. É bem interessante, né? Que o advogado tenha esse conhecimento multidisciplinar, multitarefa. Aí a gente também tem uma situação aqui bem interessante. As startups, elas elas estão começando e elas têm muitos problemas, faltas de recurso, falta de equipe, falta de recursos financeiros também. E aí a gente cai naquela situação, né? Ele precisa de um advogado, eu preciso contratar um advogado, mas às vezes não tem recursos suficientes para fazer a contratação de um advogado, principalmente de um advogado especialista, né, em startups. E aí é muito importante que o advogado se adeque às necessidades dessa startup. Então, você pode ter certeza que, pelo menos nas startups que estão começando, não vou falar agora do Nubank, do iFood, porque hoje eles já têm um modelo de negócio consolidado e já estão faturando valores expressivos, né? Aí, mas na fase da ideia, no começo, aí é um pouco mais delicado e o advogado, ele precisa achar alguma forma de adequar a prestação de serviço dele, né? Então, ele vai precisar achar meios alternativos, fazer planos diferenciados para fazer para que o cliente, né, possa contratá-lo. Enfim,
usar a criatividade com as startups e ter uma mentalidade diferenciada. É isso que vai fazer a diferença para esse advogado, porque é um desafio também para o empreendedor, ao mesmo tempo que é muito gratificante. Eu, particularmente, é um universo que eu adoro, a energia é diferente, as necessidades, a forma de pensar, é um universo que é muito cativante. Eu adoro e, apesar de todas as diversidades, é algo que eu super me identifico. É muito bacana. Bom, então, como a gente vai fazer um bate-papo, vocês fiquem à vontade para me fazer perguntas do que eu puder ajudar, auxiliar vocês. É só vocês me falarem, porque estou à disposição mesmo. Vocês têm alguma dúvida? Doutor Diego, tem uma pergunta no chat. Boa noite, colegas. Doutora, quais as principais leis que o advogado especializado em startups deve ter em mente? Olha, não tem, por exemplo, o contrato de vesting, ele não tem uma regulamentação específica. Então, muita coisa vem do direito americano. Por isso que, às vezes, você vai encontrar documentos jurídicos com o nome americano, né? O contrato de vesting. Então, assim, ele não foi criado da legislação brasileira, ele foi inspirado e baseado em legislação de fora, que o mercado já está mais amadurecido. Aí, hoje, o que a gente pode aplicar? Agora vai sair o Marco Civil das Startups, e saiu aquela lei da liberdade econômica. Ela também traz alguns benefícios para as startups, né? Mas não tem uma lei específica. Aí, o que você vai também aplicar? Por se tratar de empresas de base tecnológica, você vai se esbarrar na lei de e-commerce e no Marco Civil da Internet. Ela regulamenta questões de marketplace, né? Traz algumas questões específicas de startups, né? Então, você vai se basear nessas leis, assim, mas não tem uma lei específica, infelizmente. Não tem lei, eu imagino que também julgados e doutrina, a senhora mesmo disse que quando começou a estudar não tinha muita doutrina. Hoje já melhorou, tem julgados ou nada ainda? Hoje já melhorou bastante, não tem muitos julgados, até o que ficou bastante conhecido foi na área trabalhista da Singu, que um sócio, ele foi através de um contrato de vesting, ele ingressou contra a Singu. Não sei se vocês conhecem a Singu do Thales Gomes, né, que é um marketplace de manicures, cabeleireiras. Ainda acho que não tem aqui em Rio Preto, mas provavelmente em breve eles vão expandir para cá. Aí, o que acontece? O sócio ingressou contra a Singu, exigindo um vínculo, reconhecimento de vínculo empregatício, mas havia sido feito um contrato de vesting com ele. O contrato de vesting nada mais é do que uma opção de compra da empresa. Você faz um contrato de prestação de serviço, e aí depois se dá uma opção de compra. E essa pessoa já era sócia dele, se apresentava como sócia, né, perante revistas da cidade, do jornal, ele se apresentava como sócio da empresa, mas mesmo assim ele ingressou pedindo reconhecimento de vínculo e ele perdeu. Então, assim, foi uma grande vitória, né, para a gente do mercado de startups, né, porque já abre um precedente positivo para a gente, né, com o reconhecimento desse instrumento jurídico, que é o contrato de vesting. E aí, então, mas não são muitas, não, são poucas decisões, ainda tem pouca demanda judicial a respeito. Mas tem alguma coisa, assim, que já dá para pesquisar, já dá para tirar uma ideia.
E doutrina melhorou também bastante. Agora a gente já tem bastante livros, bastante conteúdo também que a gente consegue encontrar na internet, né? E já tem bastante agora. Oi, doutora, eu consegui habilitar meu microfone agora. Deixa eu fazer uma Bacana. pergunta em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Como que está sendo essa nova adequação burocrática em tão pouco tempo, né? Pelo tamanho das startups, né? O setor jurídico. A senhora sabe dizer? Está tendo Sim. muitos problemas até se adequar à nova norma? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não se aplica só às startups, mas ela se aplica a todas as empresas. Então, assim, eu tenho certeza que é um desafio de todas as empresas, todo mundo vai ter que se adequar. Agora, as startups vão ter mais um desafio, que fazer a adequação à LGPD, né? Que é mais uma diversidade que eles vão ter que transpor. Mas, no nosso caso, a gente já está fazendo a adequação. Como a gente já nasceu, já tinha já o conhecimento da LGPD, a gente já nasceu já de uma forma que a gente não precisa alterar muito os processos. Poucas coisas que a gente vai precisar para fazer essa adequação, e a gente já vai construindo os processos baseado já na lei. Então, já nasce de acordo com a lei, né? E essa é uma vantagem das startups, das que estão começando agora, porque ela já consegue já construir o modelo de negócio em adequação à LGPD. Diferente de outras empresas que já estão já em andamento, que já têm já determinados processos já de uma forma mais rígida, e aí vai precisar fazer algumas adequações, mudar algumas coisas, vai sofrer mais. Mas no nosso caso, da Talkstars, a gente já está já bem encaminhado, e vai ser um desafio, principalmente, eu acredito que para a área comercial, para a área de marketing. Eu acho que é o maior desafio, porque eu acho que a aposta mesmo vai ser no marketing de conteúdo para que as pessoas se interessem e elas entrem em contato com a empresa, né? Despertar o interesse das pessoas para que não haja nenhum tipo de compra de leads, compra de contatos, né? Mas fazer o inverso, né? Ser atrativo para captar mais leads. Né? Eu acho que esse que vai ser o maior desafio, o maior impacto, vai ser na questão do marketing mesmo. Entendi, muito obrigado. Imagina. Fiquem à vontade para fazer perguntas, gente. Pode. Doutora, a senhora tinha comentado que na questão dos honorários, né, startups normalmente começam em situações financeiras bastante precárias. O que a senhora costuma fazer? O que a senhora costuma colocar nos seus honorários? Se existe algum tipo de participação? Se existe alguma exigência específica no seu contrato pelo fato de ser uma startup, enfim, algo nesse sentido. Ó, no escritório a gente costuma cobrar de uma forma, a gente costuma fazer planos, né? Então, a gente coloca a remuneração conforme a empresa vai se desenvolvendo, vai adquirindo mais clientes, aí a remuneração vai mudando também de acordo com a expansão da empresa. Mas existem várias formas tem advogado que entra também com um tipo de participação, então ele cobra um valor inferior, mas aí tem uma participação no futuro, né? Ou já entra já como um sócio também, mas aí varia, né? De cada caso, do risco também e da possibilidade do advogado de prestar aquele serviço, porque startup também é um risco, né? Muito risco, na verdade, né? De até achar o modelo de negócios, né? A gente tem muito trabalho no início, mas aí depois você descobre que não conseguiu achar qualquer modelo de negócios. Então, é um risco muito grande disso acontecer e a startup quebrar. Então, tem advogados que assumem o risco e participam também da empresa, mas tem advogados que cobram um valor menor, fazem planos diferenciados, tem advogado que cobra, por exemplo,
ele cobra por créditos. Aí o cliente compra os créditos. Ah, eu vou fazer o contrato X. Ah, ele equivale a 100 créditos. Ah, eu vou fazer um termo tal de consentimento. Aí ele vale 30 créditos. Então, assim, existe um plano mesmo, e aí ele compra os créditos e aí vai utilizando, vai deduzindo conforme a necessidade dele. Existem várias formas, não tem como, assim, falar uma fórmula que aí varia de acordo com a possibilidade do advogado, o grau de risco que ele quer correr, e, assim, tem que usar a criatividade mesmo. Para advogar para startup, você tem que ser um pouquinho louco, um pouquinho criativo, e aí, com certeza, vai dar certo. E aqui, então, né, por ter uma incubadora, né, você falou que o mercado não tem tantos profissionais. Como captar esse cliente? A forma principal que eu vejo é participar de eventos e se colocar à disposição desses empresários. Existe uma comunidade muito forte, né, aqui com o Parque Tecnológico também, e essas pessoas, elas estão unidas, elas sempre estão fazendo eventos, elas sempre estão compartilhando conhecimento, e aí, acho que o eventos é a melhor forma de fazer a captação, porque ali você está tete a tete com o empresário e ele está ali precisando, muitas vezes, de uma consultoria, de tirar uma dúvida. Com certeza ele tem várias dúvidas e várias incertezas, e você se colocando ali à disposição, acho que é uma forma excelente do advogado expor o seu conhecimento e ajudar e beneficiar também o ecossistema, né? Porque eu acho que o advogado tendo conhecimento e também conseguir transmitir o conhecimento dele fortalece a cultura aqui da nossa região, o nosso ecossistema, né, de startups. Eu acho que todo mundo é beneficiado. E aí o advogado consegue estar em contato com o cliente e o cliente consegue já ter um primeiro contato com o advogado para fazer depois uma contratação. Então, acho que a melhor forma é eventos. E fazer, assim, artigos, blog, conteúdo mesmo, gerar conteúdo. Uhum. E com relação... Oh, meu Deus, me fugiu a pergunta. Olha como é que... Oh, meu Deus. Existe alguma pós-graduação? Algum curso? Algo que possa procurar, enfim, para quem quer dar início aí nessa área? Tem, eu já vi na PUC de Minas Gerais, tem uma especialização de startups, eu acho que ela é muito próxima do direito empresarial e do direito digital. Eu acho que ela é tipo um meio termo ali, as startups. Mas já tem. Não tem, assim, muitas, não é tão comum quanto direito penal, direito civil, mas já tem, sim. A PUC Minas tem, e tem muito curso de extensão também que dá para fazer e já ter uma noção. Porque você vai ter que ter o conhecimento em direito empresarial, tributário, trabalhista, você já vai ter que ter o conhecimento como se você fosse atender uma empresa mesmo, tradicional. E aí vai ter algumas peculiaridades, né? Mas é algo que já tem e eu acredito que vai aumentar, mas com o tempo vai aumentar ainda mais. A senhora sabe dizer se pela ESA tem? Pela ESA, de startups, eu já vi curso de extensão. Uhum. Eu já vi. Mas pós, não. Não sei Tá. se tem agora, mas somente curso de extensão que eu vi. Uhum. É que jovem advogado, né, até o terceiro ano de inscrito, tem isenção nos cursos de extensão da ESA, né? Então, de repente, vale a pena também procurar. Vale muito a pena. Doutor Diego, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa ao nosso bate-papo, mais alguma dúvida? Olha, por hora não, porque na verdade, assim, nesse tema eu sou um ótimo ouvinte, porque eu não conheço, então quanto mais eu ouço, eu acredito que é melhor, porque
Eu não tenho muita pergunta baseada, então estou aprendendo agora. Eu ouço muito falar sobre startups, mas, para ser sincero, eu nunca fui atrás para me inteirar. E agora está sendo a primeira vez, né, por essa reunião aqui. Aprendi bastante. Está sendo muito bom, Bacana. mas infelizmente não tenho muitas perguntas a fazer. Muito Olha, bom, doutor Rodrigo, bacana. eu compartilho, porque eu, na verdade, não tenho conhecimento nenhum. No nosso escritório, acho que a senhora até conhece o doutor José Victor, ele faz, né? Ele tá, Uhum. enfim, ele faz direito empresarial, tá fazendo pós agora, e tem estudado bastante, né? Então, assim, Sim. é uma área que eu não tenho muita familiaridade, mas eu acho muito bacana. Eu acho muito, muito bacana. Mas realmente também, assim, perguntas técnicas para a senhora também vou ficar devendo. É Não, porque Mas são aí. imagina. é uma área que não se trata na faculdade. Nós vemos muito pouco de direito empresarial. Nós vemos na Isso. faculdade a definição de empresa, EIRELI, títulos de crédito, recuperação judicial, a coisa básica, mas o que se usa mais no cotidiano, que está sendo esses novos temas, a gente não tem nenhum contato, então fica difícil até formular perguntas, porque nós não tivemos a base na faculdade, então é agora na prática, né? São nessas reuniões que dá para se aprender algo, claro, para o advogado que nunca teve contato com isso. Então, eu acho Sim. interessante fomentar esse tipo de reunião, porque antes, né, desse pouco tempo que nós estamos aqui, praticamente eu não sabia nada. Então, só aquelas questões que eu tinha em mente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, estou achando interessante. É isso mesmo. Eu também compartilho porque é, em 2017, que foi quando tudo começou, eu também não tinha nenhuma referência. Não tinha, assim, ninguém, pelo menos eu não conhecia ninguém que eu pudesse conversar, tirar uma dúvida, me inteirar. Pouco se via também na internet. Se você jogava lá contrato de vesting, não saía nada. Sim, é, foi mesmo na raça, tendo que adequar o direito e pegar experiências dos livros mesmo, e aí trazer para o nosso contexto, né? Foi assim que foi comigo. Mas hoje, pelo menos aqui em Rio Preto, eu me coloco à disposição. Eu adoro participar desses encontros, dessa troca, porque eu acho que fortalece a economia da nossa cidade, fortalece a nossa cultura, a nossa classe. Eu acho que é fundamental. E vocês vão ver que esse ecossistema de startups, ele tem essa pegada mesmo do compartilhamento, por mais que, de certa forma, existe a concorrência, mas é diferente, sabe? Tem uma cultura diferente, que um ajuda o outro, é bem de compartilhar, de ajudar mesmo, né? E eu vou indicar aqui para vocês o livro do Thales Gomes, ele que é o fundador do Easy Taxi, e aí ele escreveu esse livro aqui na da Easy, né, que é um trocadilho da Easy Taxi. A Easy Taxi, ela é como se fosse o Uber, né? E aí ele conta aqui toda a trajetória dele, como é que foi essa fase da ideia e como que ele validou essa ideia e colocou em prática. Né? Porque ele fazia tudo por telefone, ele pegava pessoas interessadas na contratação de um táxi e ele mesmo fazia o agenciamento, contratava o táxi e aí mandava para a pessoa e colocava uma comissão para ele. E aí ele foi fazendo isso manualmente. Então, tudo começou manual, ele conseguiu validar que realmente dava certo isso, e assim nasceu a Easy Taxi, né, que é também concorrente do Uber. É bem legal assim você ler e ver como é que foi essa trajetória, como é que é essa história, né? Porque o conceito de startups é algo que você pode levar para a sua vida. Eu, pelo menos, eu levo isso para a minha vida. O conceito de startups, o que é? Você não sabe, você tem uma hipótese, e aí você precisa validar essa hipótese. E aí, como que você faz? Na prática. Pega e faz e testa e vê o resultado que você tem.
E aí, se não deu certo, precisa mudar alguma coisa, volta, pivota, né? Que é o termo que a gente utiliza quando precisa mudar alguma coisa, corrige, pivota, e aí depois você lança de novo, testa de novo, até você achar o caminho correto que você tem que seguir. E isso serve para a vida. Qualquer coisa que a gente for fazer na nossa vida, essa metodologia, essa mentalidade de startup, ela vai seguir. Ah, eu vou gerar conteúdo para os meus prospects, né? Vou gerar. Então, o que você faz? Você vai começar a escrever artigos. Ah, começou a dar certo? Ah, esse daqui o público gosta mais disso? Ah, não, vou tirar isso daqui, vou testar dessa outra forma. E assim você vai corrigindo, pivota e volta, se recicla e assim por diante até você chegar no seu objetivo, né? Essa mentalidade, esse conceito que a gente aplica, né, nos nossos, para tudo na vida, né? Qualquer coisa que você for fazer, eu acho que é possível aplicar o conceito de startups. E a senhora entrou nesse universo mesmo por causa do interesse do seu marido de empreender. Sim, foi exatamente isso. Foi de acordo com a necessidade mesmo. Eu falei, vou te ajudar, vamos lá. Aí eu mesma acabei entrando numa bucha, né? Porque eu falei, agora eu preciso fazer aqui o contrato. Começou a chegar outros sócios, preciso fazer um contrato de vesting. E aí eu falei, e aí, agora eu preciso fazer, né? E aí foi assim mesmo, foi na raça. Mas é algo que hoje já tem bastante coisa, já dá para ter bastante noção. E aí eu fui vendo todo tipo de conteúdo, jogava no YouTube. Para mim, o YouTube também é uma forma de pesquisa, né? Que eu gosto bastante desse tipo de conteúdo. YouTube, internet, no Google e livros. Aí eu fui montando e eu mesmo fui montando o meu próprio direito, né? De acordo com a necessidade, eu fui colocando ali o direito e montando aqueles instrumentos. E cada vez mais, e aí a gente vai aprendendo, vai lapidando, e é constante, assim. Aí hoje eu vejo que eu não sei nada e eu preciso aprender muito mais, e é constante, assim, o nosso desenvolvimento, né? E as coisas vão mudando também, mas é assim, é possível, tudo é possível. Bacana, bacana. Bom, pessoal, vamos encerrar, ou o doutor Diego quer fazer mais alguma colocação? Doutora Francine também fique à vontade aí para dar o seu recado final. Não, por hora não, eu só tenho a agradecer à doutora Francine pela exposição do tema e pode ter certeza que eu aprendi bastante. Muito obrigado. Bacana, fico muito feliz. E também me coloco à disposição no que vocês precisarem. Agradeço a disponibilidade de vocês, de estar assistindo, de estar compartilhando aqui conhecimento. E estou à disposição de vocês e deixo o convite também para participarem da comissão de startups. Mas se vocês tiverem interesse, quiserem se aprofundar no tema, a gente também nós fazemos reuniões, nós discutimos o tema, compartilhamos as experiências, pesquisamos para apresentar uns aos outros, né? Porque é muito novo, às vezes a gente não atuou de fato, né, naquele assunto que a gente vai tratar, mas a gente faz uma pesquisa e aí um apresenta para os outros e aí a gente vai fazendo essa troca de experiências e se preparando, se capacitando cada vez mais. Doutora Francine, gostaria de te agradecer imensamente a disponibilidade, a sua preparação aí, a sua fala. Para mim também foi excelente, porque de fato eu sei o que eu perturbo o doutor José Vitor para perguntar, né? Às vezes uma coisa ou outra, mas como eu já disse, né? Eu acho uma área muito bacana e que para o jovem advogado tem mercado, né? Com possível. certeza. É possível. Então, é uma área que eu entendo aí muito promissora, muito promissora. Desejo aí muito sucesso para a senhora, Obrigada. que dê tudo certo aí
E pode deixar que quando precisar a gente te chama sim, porque foi muito, muito bacana. Ai, e aí que eu te bom, peço fico desculpas, feliz. né, pelo número de pessoas, né, mas um pós-feriado Imagina. prolongado, enfim. De qualquer forma, né, o conteúdo não é perdido, o pessoal vai ter acesso. Espero que acessem, porque foi de grande valia, né? Espero que estimule aí para que a gente tenha bastantes advogados aí atuando nessa área aqui na nossa cidade. Com O certeza, pessoal, eu que colaborador da OAB, eu agradeço. esqueci o nome dele. É o William? Não, não é o William. É Luiz, doutora. Oi, Luiz, tudo bem? Perdão. Não, Luiz, queria tranquilo. te agradecer aí também pela sua colaboração, pela sua participação, e aí a gente já pode encerrar, tá bom? Ok, doutora. Uma boa noite aí para você. Um bom Uma resto boa de noite, trabalho. gente. Muito obrigada, viu? Boa Foi um noite, Tchau, boa tchau, noite. prazer. gente. Tudo Tchau, de tchau. bom. Obrigada, Luiz. Por nada, doutora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.